Olá, na aula de hoje lhes explicarei mais uma vez o exercício 10, pois me fez falta mencionar e fazer uma explicação detalhada em relação à velocidade. Se diz que uma bala de canhão é liberada da Torre de Pisa, partindo do repouso e se move em queda livre, ou seja, alguém chega até o topo e solta a bola com velocidade nula, partindo do repouso, liberando das suas mãos. Calcular sua posição e sua velocidade nos instantes 1 segundo, 2 segundos e 3 segundos. E para aquilo, tínhamos feito a representação da altura mediante a letra Y para distinguir qualquer deslocamento horizontal e tendo equivalência com o sistema cartesiano, onde o eixo X denota-se como o eixo horizontal, o eixo Y, o eixo vertical. Então, a altura agora, a altura do objeto inicialmente, da bola, era de 0 metros, soltada desde as mãos dessa pessoa, com a velocidade inicial do repouso e com uma aceleração que aponta para baixo, ou uma aceleração em descida de 9,80 metros por segundo ao quadrado. Se diz que é para baixo e esse sinal negativo simboliza essa informação, pois os objetos cairão e se diminuem em altura, portanto acelerarão para baixo. A altura em função do tempo, com base à segunda equação da cinemática, tem-se para a altura, trocando x por y, a altura em função de qualquer instante t representada como sendo a altura inicial mais velocidade inicial vezes o tempo e o termo associado à aceleração da gravidade, mas sendo essa gravidade negativa. Se inicialmente a sua altura e a sua velocidade eram nulas, podemos representar a altura em função do tempo, sendo essa altura proporcional ao tempo ao quadrado, ou seja, à medida que avança o tempo, mais e mais descida, ou mais e mais embaixo de onde foi jogada, estará essa bola. E, substituindo o valor da aceleração da gravidade dividido por 2, seria basicamente em função do tempo esse elemento constante, que é a metade da gravidade, 4,90 metros por segundo ao quadrado, tendo o tempo expresso em segundos ao quadrado, elimina com essas unidades segundos ao quadrado e, portanto, a distância que desceu estará expressa em unidades de comprimento, metros, mas desceu, portanto, será negativo. Avaliando no primeiro instante, o primeiro segundo ao quadrado, eliminando as unidades segundo com segundo, se diz que desceu 4,90 metros. No segundo instante, no segundo segundo, estará numa posição embaixo de onde foi jogada a bola de canhão de 19,60 metros. E no terceiro segundo, uma distância por baixo da altura inicial de 44,10 metros. Se analisássemos os deslocamentos entre o segundo respeito ao primeiro segundo, tem-se um deslocamento entre essas duas posições de 14,7 metros para baixo. Mas do segundo para o terceiro deslocou-se ainda mais, 24,5 metros para baixo. Se representássemos a posição, nesse caso a altura em função do tempo, para o instante inicial, o primeiro segundo e o terceiro segundo, tem seu comportamento proporcional ao tempo quadrado. Visto de outra forma, será, à medida que avança o tempo, o afastamento entre a posição subsequente será cada vez maior. Se podemos representar de 0 a 3 segundos, também poderíamos fazê-lo de 0 a 10 segundos, supondo que a Torre de Pisa fosse muito maior que essa altura mostrada. E no instante 10 segundos terá descido terá descido 490 metros, bem embaixo, quase meio quilômetro. Mas, à medida que avança o tempo, maior será o distanciamento ou deslocamento entre o instante anterior. Ou seja, à medida que avança o tempo, mais afastado estará a bola na sua queda. Nessa animação, podemos ver como também varia a velocidade na queda. No instante inicial, percorre uma distância, mas à medida que avança o tempo, essa distância dessas marcas será varrida muito mais rápido. E esse comportamento será proporcional ao tempo ao quadrado. Essa curva que caracteriza a distância na queda livre em relação ao tempo será proporcional ao tempo ao quadrado. Por outro lado,
A velocidade em função do tempo. Quão rápido irá para baixo a bola liberada. Então, a velocidade em função ao tempo, sendo a primeira equação da cinemática, nos permitirá caracterizar a velocidade em função do tempo, conhecendo uma aceleração, que nesse caso é constante, mas apontando para baixo, ou seja, com um sinal negativo. Sendo liberada com uma velocidade inicial nula, se diz que a velocidade aumentará proporcional ao tempo, a primeira potência. Simplesmente será a gravidade, o seu valor negativo vezes tempo. Ou seja, que aumentará para baixo, é o que simboliza esse sinal negativo, e será proporcional a essa constante, a 9,80 metros por segundo ao quadrado. Mas vezes tempo em segundos, elimina-se a segunda potência do segundo e expressa-se a velocidade em metros por segundo. Vamos ver com números. Avaliando no primeiro instante, eliminando segundos com segundos, se terá ganho uma velocidade para baixo equivalente a 9,80 metros por segundo. No segundo instante, terá uma velocidade exatamente o dobro da anterior, equivalente a menos 19,60 metros por segundo, e quando se diz 19 negativo, significa que está se deslocando para baixo, pois o eixo Y, a altura, aumenta para cima, perdão a redundância, mas aumenta para cima. E no terceiro instante, tem-se o triplo da inicial, equivalente a menos 29,40 metros por segundo, ou seja, irá 3 vezes mais rápido que no primeiro instante. Se analisássemos a mudança de velocidade entre instantes, repararíamos que essa diferença entre instantes é equivalente ao valor em módulo numérico a 9,80 associado com o valor da gravidade, mas à medida que avança por segundo, a velocidade aumenta essa grandeza ou essa quantidade, 9,80 para baixo do primeiro para o segundo e 9,80 a mais do segundo para o terceiro. Se representássemos no gráfico da velocidade em função do tempo, e essa imagem da esquerda denota a sua altura em função do instante inicial, do primeiro, do segundo e do terceiro segundo, vemos que a velocidade diminui, ou seja, irá para baixo, mas aumenta o seu valor proporcional ao tempo, sendo aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes o valor de 9,80 metros por segundo. Se estendemos o lapso de 0 a 3 para 0 a 10 segundos, tem-se ainda assim o mesmo comportamento. Por mais que afaste-se a bola caindo subsequentemente aos seus instantes, o seu deslocamento será cada vez maior, a velocidade aumentará proporcionalmente ao tempo. Isso explica-se mediante esse gráfico ser uma linha reta. À medida que aumenta o tempo, aumentará a velocidade à mesma taxa. E qual é a taxa de aumento da velocidade? A resposta é o valor da gravidade. Ou seja, aumenta para baixo de 9,80 metros por segundo, no segundo e de novo no terceiro e assim por diante. Entraremos de novo na definição do conceito da gravidade. O problema do desafio dos 2 pontos era para salvar a vida, ou é para salvar a vida dessa pessoa que tenta fugir. A ideia é que uma pessoa se joga desde uma janela de um 4º andar a 15 metros acima de uma rede dos bombeiros. Ao cair, a rede estica-se 1 metro até que a pessoa esteja em repouso. A parte A, supondo uma desaceleração constante, determinar seu valor, ou seja, a rede desacelera. Mas se faz uma desaceleração constante, qual será o valor da sua desaceleração? E B, como faria mais segura a queda sobre a rede? É dizer, gerar uma desaceleração maior ou menor? Vamos responder com calma, e era para hoje, a primeira parte. Analisando o movimento como 2 fenômenos independentes, analisando o fenômeno em si como 2 movimentos independentes, repetirei, analisando o fenômeno completo
como dois movimentos independentes, sendo o primeiro uma queda livre e o segundo o amortecimento sobre a rede dos bombeiros, tem-se na queda livre que a pessoa pulou numa altura da janela, ou pelo menos se poderia fazer a referência da sua posição 0 metros sobre a janela e desceu 15 metros. Se desceu 15 metros, significa que diminuiu a sua altura 15 unidades de comprimento. A velocidade com a qual jogou-se não foi nem para cima nem para baixo. Simplesmente se lançou e esperou, cruzou as mãos e deu sorte. Acelerando para baixo, ou seja, a gravidade, com um valor de menos 9,80 metros por segundo. A velocidade na queda livre, como poder caracterizá-la e expressá-la ao longo dessa queda? Se não tem-se informação temporal, só tem-se o deslocamento realizado. Da posição final menos inicial, deslocou-se 15 unidades de comprimento para baixo, ou 15 metros para baixo. Sabendo que a velocidade inicial é nula, como expressar a velocidade em função desse deslocamento? Então, sabe-se que acelerou para baixo o valor da gravidade e a velocidade inicial sendo nula. Portanto, a velocidade em função do deslocamento será calculada através de aplicar a raiz quadrada à esquerda e raiz quadrada à direita. Dessa forma, elimina-se a segunda potência da velocidade e tem-se a velocidade 1, ou seja, a velocidade ganha justamente numa micronésima de segundo antes de cutucar a rede dos bombeiros, será a raiz quadrada cujo radicando é equivalente a 2 vezes a gravidade vezes o deslocamento. 2 vezes a gravidade vezes o deslocamento. O radicando tem que ser sempre a raiz quadrada positivo, mas nesse caso também será positivo. O sinal negativo vezes o sinal negativo resulta ser positivo, e as unidades são de metros ao quadrado por segundos ao quadrado. Na hora de calcular a raiz quadrada de tudo, tem-se a raiz quadrada do número e a raiz quadrada também das unidades, resultando metros por segundo, cujo valor de velocidade é módulo do valor da velocidade, equivalente a 17,14. Esse valor podemos interpretá-lo e dizer que a pessoa desceu ou tinha uma velocidade em descida de 17,14 metros por segundo. E quando se diz descida é para baixo, mas mediante essa expressão só poderá obter-se o módulo. Mas a interpretação física teremos que dar-se a dizer que é para baixo. Por outro lado está o amortecimento, ou seja, que tinha essa velocidade em módulo e parou, diminuiu e ficou em repouso após de esticar a rede 1 metro. Qual deverá ser a desaceleração que experimentará a pessoa sobre a rede? E para aquilo, justamente que não tem essa informação temporal, será a terceira equação da cinemática, onde a velocidade 2 é um valor já estabelecido, pois terá que parar, portanto será 0 metros por segundo. A velocidade 1 ao quadrado, já conhece-se a velocidade 1, a taxa de desaceleração podemos calculá-la ao saber o deslocamento. Ou seja, que se a velocidade 2 é nula, isolando a aceleração 2, tem-se a aceleração 2 de sinal negativo, equivalente ao fracionário, cujo numerador é a velocidade 1 ao quadrado, dividido por 2 vezes o deslocamento. Qualquer número à segunda potência sempre será positivo, dividido pelo deslocamento, nesse caso, é um valor para baixo, de 1 metro. Mas se um deslocamento para diminuir a velocidade, ou seja, que foi uma desaceleração. Nesse caso, a velocidade inicial, o inicial antes de começar a esticar a rede, mas no passo anterior era a velocidade final após de fazer a queda livre inteira. Ou seja, que a velocidade antes de esticar a rede é a final do fenômeno ou do processo anterior, dividido por 2 vezes o deslocamento. Foi 1 metro, portanto 2 vezes 2 metros, implicando que a desaceleração bastante grande,
Ou se diria também que apresentou uma aceleração negativa de 147 metros por segundo ao quadrado, ou desacelerou a uma taxa de 147 metros por segundo ao quadrado. E a pergunta B: como se faria a rede mais segura, aumentando ou diminuindo esse valor da desaceleração? Para responder essa pergunta, vamos analisar esse elemento que está aqui, essa equivalência da como se expressa algebricamente a aceleração no processo do amortecimento. Então, para aquilo tem alguns valores, mas vamos olhar primeiro na parte superior. Então, será com base nessa informação da velocidade ganha na queda livre, não se pode mudar, mas sim se poderia mudar a rede. Quão elástica, quão rígida seja a rede, implicará quanto deslocamento a pessoa faria. E sendo esse elemento o valor já dado, mas dividido pelo deslocamento, podendo ser maior ou menor, quando se faz a divisão por um número grande, resulta um termo pequeno, mas quando se faz a divisão por um número pequeno, resulta um número cada vez maior. E para me fazer entender, trouxe-lhes essa tabela, onde se o deslocamento fosse uma rede super rígida, um colchão da cama, somente amorteceu-se ou mudou a velocidade em um deslocamento de 10 centímetros. Bom, é tão rígida que a pessoa experimentaria uma desaceleração gigantesca. E se expressarmos esse valor numérico da desaceleração em função da gravidade, experimentaria 150 vezes a aceleração da gravidade, bastante grande. Se desacelerasse ou se fosse amortecida por uma rede onde esticasse meio metro, 50 centímetros, ainda assim experimentaria 30 vezes o valor da gravidade. Em um metro, segundo o resultado anterior, uma desaceleração equivalente a 15 vezes a gravidade. Em 2 metros, esse valor numérico é equivalente a 7,5 vezes a gravidade. E em 5 metros, bastante menor que em 10 centímetros, é uma rede que se estica bastante, uma rede que amortece, uma moleza e rede, mas a pessoa com segurança diminuirá sua velocidade a uma razão ou uma desaceleração equivalente a 3 vezes a gravidade. Portanto, como se faz a rede mais segura? Fazendo-a mais mole, ou seja, entre maior seja o seu deslocamento, menor será a desaceleração. Isso explica por que nos circos, quando as pessoas pulam, as redes se deslocam bastante. Então não vale a pena fazer uma rede cujo deslocamento seja 1 milímetro, pois será o mesmo que cair sobre o chão. E a pessoa talvez não poderia sobreviver. Se me faço entender, essa é a aula de hoje e nos veremos numa próxima.